Muito bom dia. Vamos então dar início à 29ª lição deste curso de Meteorologia. A lição de hoje vai versar sobre meteorologia cinética. Por consequência, vamos falar de massas de ar, de sistemas frontais, de frentes, do que é que se entende por frontogénese e frontólise. Vamos ainda falar de sistemas de pressão, não necessariamente ligados a superfícies frontais, e vamos finalmente abordar o tema da ciclogénese e da ciclólise. O objetivo, ou os objetivos desta lição, são os de levar os formandos a conhecer o que é a meteorologia cinética, as estruturas de sistemas de pressão observados na atmosfera, bem como os principais processos que conduzem à formação de depressões e de superfícies de descontinuidade. Vamos então dar início à meteorologia cinética. De que se trata na meteorologia cinética? Bom, a meteorologia cinética é um capítulo da meteorologia que assenta na definição do estado da atmosfera sobre uma dada região, por exemplo, sobre a Europa ou sobre a Península Ibérica, com base em observações de superfície e de altitude, realizadas em diferentes locais, num mesmo instante. Universal coordenado, portanto, tempo universal coordenado ou tempo médio de Greenwich. A meteorologia cinética permite, portanto, diagnosticar o tempo sobre uma dada região num dado instante. E esse instante, obviamente, não pode ser referido ao tempo local, tem que ser referido ao tempo universal coordenado ou tempo médio de Greenwich. E o resultado desse diagnóstico vai traduzir-se em cartas de tempo ou cartas cinéticas de superfície ou de altitude. Aqui temos um exemplo de uma carta cinética retirada do site do Met Office inglês. Refere-se às 0 horas tempo universal coordenado de 12 de abril de 2015 e, por consequência, podemos ver qual é a região coberta por esta carta cinética. Temos a Europa, parte do Norte de África, o Atlântico, a Groenlândia e um pouco da América do Norte. O que é que nós vemos nesta carta? Bom, vemos linhas. Estas linhas são isóbaras ou linhas de igual valor da pressão atmosférica reduzida ao nível médio do mar. Bom, e vemos que há ainda algumas dessas linhas fecham-se sobre si próprias, definindo centros de altas ou de baixas pressões. Vemos também frentes, por exemplo, do lado esquerdo temos uma linha azul com triângulos sobre essa linha, representa uma frente fria. Depois temos uma linha a vermelho, frente quente. Temos ainda sobre a Península Ibérica, sobre o leste da Península Ibérica e do Mediterrâneo, temos pequenas linhas a preto que representam regiões de instabilidade. Portanto, ao longo destas linhas há nuvens de desenvolvimento vertical que provocam precipitações intensas, descargas elétricas, etc. Portanto, são linhas de instabilidade. Na Europa Central vemos centros de altas pressões. Temos a letra H significa um centro de altas pressões, onde a pressão no centro vale 1022 ou 1024 hectopascal e por aí fora. Portanto, aqui temos um exemplo de uma carta cinética de superfície. Esta carta, estas linhas foram traçadas com base em observações que não estão explicitamente representadas nesta carta. Temos aqui um outro exemplo de uma carta cinética de superfície para o mesmo dia e a mesma hora, mas extraída do site do FNMOC, que é um centro de análise e previsão do tempo da Marinha Americana. Aqui não temos representadas superfícies frontais, temos uma outra projeção da Europa e do parte do Norte de África. Temos também isóbaras
linhas de igual valor da pressão reduzida ao nível médio do mar. Para o mesmo dia e hora, temos a carta de altitude aos 500 hectopascal, perdão, aos 300 hectopascal, e temos, para além de temperatura, temos ainda zonas a vermelho que representam regiões de vorticidade relativa. Aqui temos, perdão, a carta anterior, eu enganei-me de novo, é a carta realmente dos 500 hectopascal, e esta carta é, para o mesmo dia e hora, a carta dos 300 hectopascal. 300 hectopascal é um nível isobárico cuja altitude se situa entre os 9 e os 10 mil metros, enquanto que os 500 hectopascal é o nível isobárico onde a altitude se situa entre os 5 mil, 6 mil metros. Ora bem, temos aqui nesta carta dos 300 hectopascal, temos linhas de igual valor da intensidade do vento, portanto temos isotáxicas que mostram a presença da corrente de jato em altitude. Ora bem, vamos agora a um conceito fundamental da meteorologia sinótica, que é o conceito de massa de ar. O que é uma massa de ar? Bom, é uma extensa porção da atmosfera que cobre uma área de dezenas de milhares de quilómetros quadrados, na qual as variações horizontais de temperatura e de umidade são muito pequenas e as variações destas duas quantidades na vertical são aproximadamente constantes ou uniformes. Por consequência, no interior de uma massa de ar, os gradientes horizontais de temperatura e de umidade são muito pequenos e os gradientes verticais são quase constantes. Estas características de uma massa de ar, portanto, uma massa de ar não é uma partícula de ar, é uma extensa porção da atmosfera, mas dizia eu que estas características resultam de quê? Resultam da estagnação ou movimento muito lento do ar sobre regiões particulares da superfície do globo, por exemplo, desertos, oceanos, superfícies geladas, durante dias ou semanas. Portanto, essa estagnação ou movimento muito lento faz com que a interação da massa de ar com a superfície confira à massa de ar características particulares. Dentro daquelas condições, gradientes horizontais muito pequenos, gradientes verticais quase uniformes. Ora bem, em particular, esta circunstância da estagnação ou movimento lento sobre uma superfície de características quase uniformes verifica-se nos grandes anticiclones quase estacionários das regiões subtropicais ou polares e nos anticiclones frios que se formam no inverno sobre a Eurásia e a América do Norte. As massas de ar que se formam sobre regiões quentes da superfície do globo designam-se por massas de ar tropicais. Aquelas que se formam sobre regiões frias recebem o nome de massas de ar polares ou árticas, antárticas no hemisfério sul, e as massas de ar que se formam sobre os oceanos, nas quais a umidade relativa é elevada, designam-se por marítimas, e aquelas que se formam sobre regiões continentais, portanto, nas quais a umidade relativa é mais pequena, designam-se por massas de ar continentais. Esta figura pretende mostrar as principais regiões de formação de diferentes massas de ar. Por consequência, podemos identificar nesta projeção, podemos identificar as regiões de formação de massas de ar tropical continental, massas de ar tropical marítimo, ou polar continental, ou polar marítimo, ártico e antártico, e podemos ainda identificar a presença de dois sistemas muito importantes. Frentes, ainda não falámos de frentes, vamos falar já a seguir. Portanto, são estas linhas
que têm ou triângulos ou semicircunferências associadas, portanto são frentes que separam massas de ar de características diferentes, e temos ainda uma linha a cheio e uma linha a tracejado perto do Equador, que representam as posições da zona de convergência intertropical. Ora bem, temos aqui a Europa e as principais massas de ar que afetam a Europa Ocidental. Portanto, temos massas de ar polar marítimo, massas de ar ártico marítimo ou massas de ar tropical continental ou tropical marítimo. São as principais massas de ar que afetam a Europa e também a Península Ibérica. Certos autores consideram ainda a existência de uma massa de ar que classificam de massa de ar das latitudes médias, que consiste numa massa de ar que não tem propriamente uma região de formação, sendo o resultado de processos turbulentos de mistura de massas de ar de diferentes proveniências, mas com propriedades características das latitudes médias. Temos, portanto, no que se vai seguir, as seguintes massas de ar: equatorial marítimo, tropical marítimo, tropical continental, polar marítimo, polar continental, ártico, antártico e latitudes médias. E cada uma dessas massas de ar é representada pelo símbolo que se encontra do lado direito. Por exemplo, a massa de ar polar marítimo, PM, polar continental, P, índice C, equatorial marítimo, EM e por aí fora. Ora bem, quando duas massas de ar distintas do ponto de vista termodinâmico, portanto, com temperaturas e umidades distintas, quando duas massas de ar distintas se aproximam uma da outra, a rotação da Terra impede a sua mistura de larga escala. A camada de transição entre elas, onde ocorrem processos de mistura, designa-se por camada ou zona frontal. Como a espessura desta zona ou de uma zona frontal é de poucos quilómetros, portanto é uma espessura muito mais pequena quando comparada com a extensão das próprias massas de ar, essa zona frontal é assimilada a uma superfície, que se designa por superfície frontal. A interseção de uma superfície frontal com outra superfície qualquer designa-se por frente. Por consequência, a superfície frontal é uma representação de uma zona frontal, portanto, de uma região de separação de massas de ar distintas. A frente é uma linha que resulta da interseção da superfície frontal com outra superfície qualquer. A teoria frontal foi desenvolvida pela Escola de Bergen, na Noruega, fundada por Wilhelm Bjerknes, e foi desenvolvida na segunda metade do século XX. Para a teoria frontal colaboraram não só o próprio Wilhelm Bjerknes, como o Jacob Bjerknes, filho do primeiro, e ainda outros meteorologistas dessa escola, como Solberg, Bergeron, etc. Ora bem, então, uma frente é uma linha que resulta da interseção de uma superfície frontal com outra superfície qualquer. Assim, podemos considerar frentes à superfície, frentes aos 500 hectopascal, frentes aos 3.000 metros, etc. Aquela superfície frontal que separa a massa de ar polar da massa de ar de latitudes médias recebe o nome de superfície frontal polar. A superfície frontal que separa a massa de ar de latitudes médias da massa de ar tropical é a superfície frontal subtropical. Como se sabe, a superfície frontal polar é uma superfície frontal que afeta a Península Ibérica e, consequentemente, também Portugal continental, sobretudo no inverno. A superfície frontal polar intercepta o globo na frente polar, enquanto que a superfície frontal subtropical não atinge, em geral, a superfície do globo. Pode atingir, mas, em geral, não chega à superfície do globo.
existe no seio da baixa troposfera. Ora bem, a frente polar, portanto a interseção da superfície frontal polar com a superfície do globo, apresenta ondulações e move-se de oeste para leste, acompanhando a rotação da Terra. Um aspecto típico dessas ondulações é o que está aqui na figura. Portanto, temos representada nesta figura a linha que corresponde à frente polar, que tem duas secções, uma azul e outra a vermelho, já vamos falar destas duas secções. Esta frente polar separa a sul a massa de ar de latitudes médias, a norte a massa de ar polar, e as linhas a preto representam linhas de igual valor da pressão reduzida ao nível médio do mar, e vemos que à frente polar está associado um centro de baixas pressões. Este centro de baixas pressões designa-se por uma depressão frontal. Portanto, é uma depressão, mas é um sistema onde existem duas massas de ar distintas. Neste caso, a massa de ar de latitudes médias e a massa de ar polar. Como o sistema se move para leste, o ramo oriental da ondulação atravessa uma dada região e, ao fazê-lo, o ar polar é substituído por ar das latitudes médias, onde a temperatura é mais elevada do que no ar polar. Por consequência, esta secção oriental da ondulação frontal recebe o nome de frente quente. E a frente quente está representada a vermelho na figura que vos mostrei. Portanto, quando o sistema atravessa uma dada região e sobre essa região passa a frente quente, o ar polar é substituído por ar de latitudes médias com uma temperatura mais elevada. Ao contrário, quando o sistema atravessa uma determinada região e sobre essa região passa à frente fria, o ar das latitudes médias, ou a massa de ar de latitudes médias, é substituída por uma massa de ar mais fria, que é a massa de ar polar. E, por consequência, a secção ocidental da ondulação frontal designa-se por frente fria. E a frente fria está representada nesta figura a azul, precisamente. Ora bem, cá temos uma representação diferente de uma ondulação frontal, a frente fria, a frente quente e a depressão frontal associada a esta frente. Se entre os pontos A e B considerarmos um perfil vertical da atmosfera, esse perfil teria este aspecto. Portanto, ao caminhar de A para B, começamos a caminhar dentro da massa de ar polar, depois encontramos a superfície frontal fria, portanto, a interseção da superfície frontal com o plano vertical, portanto, uma frente fria num plano vertical, entramos numa massa de ar diferente, a massa de ar de latitudes médias, depois encontramos a interseção da superfície frontal com o plano vertical, mas na frente quente, portanto, que substitui o ar polar pela massa de ar de latitudes médias. Portanto, o perfil vertical teria este aspecto esquemático. Faço notar que esta representação é ilusória no sentido de que as frentes não têm este declive, têm um declive muitíssimo menor. E a frente quente, neste plano vertical, está mais inclinada, está menos inclinada, está mais deitada do que a frente fria, o que esta figura pretende mostrar. Agora, os declives são muito inferiores àqueles que são mostrados aqui esquematicamente. Nestas figuras podemos identificar um setor quente, que é constituído pela massa de ar das latitudes médias. Esse setor quente, neste perfil, está aqui bem representado, e nesta figura o setor quente encontra-se a sul
entre a frente fria e a frente quente. A norte destas duas frentes está a massa de ar polar. Ora bem, verifica-se que a frente fria se move mais rapidamente do que a frente quente. Obviamente que há uma razão, há uma explicação dinâmica para este facto. Mas este facto implica que a amplitude do setor quente vai decrescendo à medida que a ondulação frontal se desloca para leste, até que a frente fria atinge a frente quente. E quando isto acontece, ocorre um processo que se designa por oclusão do sistema frontal. Vejamos em perfil. Quando a frente fria atinge a frente quente, como mostra a figura da esquerda, inicia-se o processo de oclusão. E agora, dois casos se podem apresentar. Ou a massa de ar polar a ocidente, do lado ocidental do sistema, é mais fria e, portanto, mais densa que a massa de ar polar que está a leste da frente quente. Bom, e nesta situação, a oclusão progride como mostra a figura da direita. Portanto, o ar mais frio, mais denso, fica sob o ar frio menos denso, bom, e a frente quente é levantada. Portanto, a massa de ar do setor quente, a massa de ar das latitudes médias, deixa de estar em contacto com a superfície do globo na região da oclusão. Então, esta oclusão, em que a frente fria continua à superfície, designa-se por uma oclusão fria ou uma oclusão do tipo frio. Em planta, portanto, na carta de superfície, teríamos esta situação. A frente fria, a frente quente e a frente oclusa. Portanto, na região da frente oclusa, a massa de ar das latitudes médias já não está em contacto com a superfície do globo. Ao contrário, se a massa de ar polar a oeste da frente fria é menos densa, é menos fria e, portanto, menos densa que a massa de ar polar a leste da frente quente, então é esta última massa de ar que permanece à superfície e sob a massa de ar menos densa. E, por consequência, neste caso, temos que à superfície continua a frente quente, temos uma oclusão do tipo quente ou oclusão quente. Na carta de superfície teríamos uma oclusão deste tipo. Portanto, novamente a frente fria, a frente quente e a frente oclusa, na região da qual a massa de ar mais quente, a massa de ar de latitudes médias, já não está em contacto com a superfície do globo. Ora bem, na teoria frontal da escola de Bergen, uma ondulação frontal tem uma evolução temporal que está esquematicamente representada na figura da direita. Portanto, no canto superior esquerdo temos a fase inicial, portanto, temos a frente fria e a frente quente à superfície, temos isóbaras, linhas de igual valor da pressão reduzida ao nível médio do mar. As linhas tracejadas representam a circulação aos 500 hectopascal e a linha a cheio, a seta a cheio, preto, representa a corrente de jato, que está associada a esta depressão frontal. Na figura da direita temos a fase de desenvolvimento. Por consequência, a frente, o setor quente diminuiu de amplitude, as isoípsas aos 500 hectopascal adquiriram uma configuração ondulatória. Aos 500 hectopascal temos um vale depressionário que está a oeste da depressão à superfície e a própria corrente de jato adquiriu uma configuração ondulatória. Deixou de ser um jato retilíneo. Bom, a fase de maturação está representada na figura do canto inferior esquerdo. Bom, já começou a dar-se a oclusão do sistema frontal. O vale em altitude aos 500 hectopascal aproximou-se da depressão à superfície.
A corrente de jato acentuou a sua configuração ondulatória e na figura do canto inferior direito temos, digamos, a dissipação do sistema, o estádio final da oclusão. Ora bem, portanto, temos aqui várias fases da evolução temporal do sistema frontal. E a estas fases correspondem situações de tempo atmosférico distintas. Vemos que na fase final da oclusão temos uma corrente de jato em altitude em torno da depressão e um outro ramo a sul do sistema ocluído. Ora bem, como disse, nesta evolução temos um centro depressionário à superfície, um vale depressionário em altitude aos 500 hectopascal. Este vale depressionário encontra-se na fase de desenvolvimento e na fase de maturação a oeste do centro depressionário à superfície. Ou, se preferirmos, a depressão à superfície está a leste do vale depressionário em altitude, ou, se quisermos, a depressão à superfície está entre o vale e a crista de altas pressões aos 500 hectopascal. Ora bem, já dissemos que a uma ondulação frontal está associado um centro de baixas pressões à superfície. À superfície, as frentes constituem linhas de mínimo relativo da pressão atmosférica. O que é que isto significa? Bom, significa que quando consideramos, vejamos aqui uma figura anterior, por exemplo esta, quando consideramos isóbaras à superfície, as isóbaras refratam-se nas frentes e se nós nos afastarmos em qualquer ponto de uma das frentes na direção perpendicular à frente, verificamos que a pressão atmosférica aumenta. Portanto, ao longo das frentes temos mínimos relativos da pressão atmosférica. A pressão é mínima no centro de baixas pressões ou no centro da depressão frontal, associado ao sistema frontal. Ora bem, ao sistema frontal estão associados diferentes tipos de nuvens. Nós temos nesta figura representadas duas situações. Uma, a de cima, da parte superior da figura, em que na massa de ar quente o movimento vertical é ascendente. Então, este sistema frontal é um sistema muito ativo, em que dentro do setor quente o ar ascende na atmosfera. Então, este tipo de sistema frontal diz-se o tipo ANA. Enquanto que na figura de baixo está representado um sistema em que no setor quente o movimento vertical é descendente e então é um sistema mais fraco do que o primeiro, menos intenso e é um sistema tipo Cata. Nós ainda talvez não tenhamos falado, não me recordo se em lições anteriores falámos, os ventos anabáticos e os ventos catabáticos. Portanto, o prefixo ana significa movimento vertical ascendente e o prefixo cata significa movimento vertical descendente. Ora bem, reparem que se imaginarmos, como é o caso que um sistema frontal se desloca do oeste para leste, vemos que há diferentes tipos de nuvens associados à frente fria e à frente quente. O primeiro tipo, imaginemos que estamos do lado leste do sistema e que o sistema se está a aproximar dessa região. Então, as nuvens que começam a aparecer são nuvens altas, portanto, nuvens do tipo cirro. Depois passamos a ter nuvens médias, altoestratos e altocúmulos. Começa a haver precipitação e depois podemos ter nimbostratos, estratocúmulos, estratos, etc. Isto associado à frente quente. Na frente fria temos nuvens de desenvolvimento vertical, portanto cúmulos e cumulonimbos, com aguaceiros e trovoadas. Após, a oeste da frente fria, temos
uma situação de subsidência na escala sinótica e, por consequência, temos aguaceiros, sim, ainda, porque há zonas de instabilidade, mas com abertas. Por consequência, as guardas avançadas, chamemos assim, de um sistema frontal são nuvens do tipo cirro. Ora bem, outros sistemas de pressão que não os associados a sistemas frontais. Bom, temos os vales depressionários, na linguagem alemã o Talweg, em inglês o Trough. Bom, o que é um vale depressionário? Bom, é uma linha ao longo da qual a pressão atmosférica sobre uma superfície de nível apresenta um mínimo relativo. Bom, tipicamente, a figura da esquerda mostra um vale depressionário, portanto, reparem que a pressão vai decrescendo. Por consequência, se imaginarmos as superfícies isobáricas, ou se imaginarmos que se ligarmos isto a uma carta topográfica, vemos que temos uma linha de vale. Portanto, se nos afastarmos na direção ortogonal à linha de vale, a pressão aumenta. Isto é que é um vale depressionário. Na figura da direita, a mesma coisa. Se nos afastarmos da linha de vale na direção ortogonal a essa linha, a pressão aumenta. Portanto, em qualquer dos casos, temos uma situação que se chama de vale depressionário. Ao contrário, ainda dentro desta questão, sobre uma superfície isobárica, portanto, se em vez de estarmos sobre uma superfície de nível a considerar isóbaras, considerarmos uma superfície isobárica e isoípsas sobre a superfície isobárica, um vale depressionário tem, por exemplo, esta configuração. Portanto, a linha de vale é uma linha de mínimo relativo do geopotencial. Por exemplo, aos 500 hectopascal, esta linha a vermelho é uma linha que constitui um vale depressionário. Portanto, se nos afastarmos dessa linha na direção perpendicular, o geopotencial aumenta. Portanto, temos uma linha de vale. Agora, uma crista de altas pressões, em inglês ridge, é uma linha ao longo da qual a pressão atmosférica sobre uma superfície de nível apresenta um máximo relativo. Bom, temos aqui uma configuração típica de uma crista de altas pressões. A linha de crista é a linha a vermelho. Se nos afastarmos dessa linha na direção perpendicular, a pressão diminui. Por consequência, temos um máximo relativo da pressão ao longo da linha de crista. Sobre uma superfície isobárica, considerando isoípsas, temos uma configuração perfeitamente análoga. Se nos afastarmos da linha de crista, na direção perpendicular, o geopotencial decresce. Portanto, temos um máximo relativo do geopotencial ao longo da linha de crista, sobre uma superfície isobárica. A interseção de uma linha de crista e de uma linha de vale produz um colo barométrico ou uma cela. Ora bem, uma depressão ou um centro de altas pressões, nós já referimos estes sistemas numa carta de superfície porque eles refletem-se com isóbaras, por exemplo, ao nível médio do mar, que se fecham sobre si próprias. Portanto, temos um centro de altas ou de baixas pressões. Bom, mas estes centros são sistemas de pressão que têm uma estrutura tridimensional. São, de facto, turbilhões ou vórtices de larga escala, ou de mesoscala, onde o ar circula em torno de um eixo que pode ser vertical ou pode estar inclinado em relação à vertical local. Num centro depressionário ou num vale depressionário, a circulação é ciclónica e a vorticidade relativa é positiva no hemisfério norte, negativa no hemisfério sul. Num centro de altas pressões ou numa crista de altas pressões, a circulação é anticiclónica e a vorticidade relativa é negativa no hemisfério norte e positiva no hemisfério sul. Num centro de baixas pressões, a pressão decresce em direção ao centro, por definição. Se acontecer que as isotérmicas estiverem em fase
com as isóbaras sobre a mesma superfície de nível e a temperatura também decrescer em relação ao centro, portanto, se tivermos uma configuração esquematicamente representada nesta figura, portanto, temos as linhas a azul são linhas de igual valor da pressão, as linhas a vermelho são linhas de igual valor da temperatura, e se ambos os conjuntos estiverem em fase um com o outro, e se em direção ao centro a pressão decrescer e a temperatura também decrescer, bom, então a circulação no vórtice intensifica-se em altitude. Esta situação é aquela que recebe o nome de uma depressão fria, visto que a temperatura também decresce em direção ao centro, e uma depressão fria é uma depressão em que a circulação em torno do eixo se intensifica em altitude. Porquê? Bom, porque reparem que o vento é sensivelmente paralelo às isóbaras, deixando no hemisfério norte as pressões mais altas à direita, e o vento de temperatura é paralelo às isotérmicas, deixando no hemisfério norte as temperaturas mais altas também à direita. Ou seja, numa depressão fria, o vento de temperatura reforça o vento a um dado nível e, por consequência, o vento na vertical do mesmo ponto, a um nível superior, é mais intenso do que no nível inferior. Claro que as isóbaras e as isotérmicas não têm que ser circulares. Temos aqui apenas uma representação esquemática, mas a conclusão é a mesma. Numa depressão fria, o vento de temperatura reforça o vento e, por consequência, o vento intensifica-se em altitude. Portanto, uma depressão fria é um sistema profundo. Ao contrário, numa depressão quente, o vento de temperatura opõe-se ao vento e, por consequência, a circulação no vórtice enfraquece em altitude e, a partir de um certo nível, pode ser substituída por uma circulação em sentido oposto. Portanto, a depressão pode ser substituída ou por um centro de altas pressões ou por uma crista de altas pressões. É o caso, por exemplo, da depressão de origem térmica de verão sobre a Península Ibérica. Temos aqui uma representação esquemática da estrutura vertical de uma depressão fria e de uma depressão quente. Repare-se que na figura da esquerda temos uma depressão fria. Então reparem a configuração das superfícies isobáricas. Portanto, a coordenada vertical agora é Z, e não estamos a ver o sistema num plano horizontal, estamos a ver num perfil vertical. Portanto, a curvatura das superfícies isobáricas sobre o centro aumenta em altitude, visto que há um reforço da circulação. As superfícies isotérmicas a tracejado estão, por hipótese, em fase com as superfícies isobáricas. Trata-se de uma depressão fria. A temperatura e a pressão decrescem a um dado nível para o centro. Bom, e neste caso a circulação intensifica-se em altitude, a tropopausa encontra-se ainda na troposfera e na estratosfera temos um enfraquecimento, uma vez que o gradiente meridional de temperatura inverte o seu sinal, temos um decréscimo da curvatura das superfícies isobáricas na região do centro, temos uma inversão da curvatura das superfícies isotérmicas e o nível de divergência nula já está na estratosfera. Ao contrário, numa depressão quente, as superfícies isobáricas na troposfera e as superfícies isotérmicas estão em antifase, trata-se de uma depressão quente, portanto a curvatura das superfícies isobáricas vai decrescendo em altitude, refletindo o enfraquecimento da circulação e o nível de divergência nula está ainda na troposfera. Bom, e a partir desse nível temos uma inversão da curvatura das superfícies isobáricas e a tropopausa está já muito mais elevada do que na situação anterior.
Uma vez na estratosfera, as superfícies isotérmicas e as superfícies ibáricas alteram a sua curvatura relativamente à situação na troposfera. Da mesma maneira, um centro de altas pressões, um anticiclone quente, intensifica-se em altitude, uma vez que o vento de temperatura reforça a circulação. É, por exemplo, o caso do anticiclone dos Açores, que é um anticiclone quente, e dos anticiclones permanentes subtropicais. Bom, um anticiclone frio é um sistema em que o vento de temperatura se opõe à circulação e, por consequência, é um sistema em que a circulação enfraquece em altitude e pode, a partir de certo nível, ser substituído por um centro depressionário ou por um vão depressionário. É o que acontece, por exemplo, no caso do anticiclone da Sibéria e nos anticiclones frios pós-frontais. São vórtices que não se intensificam em altitude e podem ser substituídos por vórtices onde a circulação é contrária a partir de um determinado nível. Temos aqui uma figura, uma representação esquemática de, à esquerda, um anticiclone quente e um anticiclone frio. Vemos que no anticiclone quente, as superfícies isotérmicas a tracejado e as superfícies ibáricas a cheio estão em fase, portanto o sistema intensifica-se em altitude, como mostra a figura. Temos o nível de divergência nula já na estratosfera e temos uma tropopausa nos níveis mais baixos da troposfera. Relativamente ao que se passa no caso do anticiclone frio, em que as superfícies isotérmicas e isobáricas estão em antifase, o nível de divergência nula está na troposfera e a tropopausa encontra-se a níveis mais elevados relativamente à situação anterior. Na estratosfera, a curvatura das isóbaras e das isotérmicas passa a ser oposta àquela que era na troposfera. Portanto, temos aqui representações esquemáticas de pressões frias e de pressões quentes, de anticiclones frios e de anticiclones quentes. Claro que todas estas figuras refletem aquilo que já foi dado sobre a dinâmica da atmosfera, designadamente no que se refere ao vento geostrófico, ao vento de temperatura. Ora bem, nós já vimos que uma superfície frontal é uma zona onde há transições significativas da temperatura e da umidade sobre distâncias muito curtas. Bom, por outras palavras, enquanto que no interior das massas de ar, separadas pela superfície frontal, a atmosfera é quase barotrópica, numa zona frontal, a atmosfera é hiperbaroclínica, visto que há variações muito rápidas, isto é, variações significativas sobre distâncias muito curtas, de temperatura e de umidade. A baroclinicidade da atmosfera está, pois, concentrada nas regiões frontais. E, nestas condições, a relação do vento de temperatura vai implicar a existência de uma corrente de jato em altitude, perto da tropopausa, localizada do lado do equador da superfície frontal, na massa de ar quente. É o que mostra esquematicamente esta figura. Temos a região frontal, como se pode ver se seguirmos, por exemplo, a isotérmica dos 0 graus. No ar frio, esta isotérmica está relativamente baixa, há uma altitude relativamente pequena, enquanto que quando passamos para a massa de ar quente, a mesma superfície isotérmica está mais elevada do que na massa de ar frio e, por consequência, há uma variação muito rápida da temperatura sobre uma superfície de nível quando se atravessa a região frontal. Estamos a ver ainda a presença da corrente de jato perto da tropopausa, do lado da massa de ar quente, portanto, do lado do equador do sistema frontal, e vemos ainda que nesta região da corrente de jato há uma ruptura da tropopausa e, por consequência, há uma mistura de ar estratosférico com ar troposférico. Ora bem, a corrente de jato que está associada à superfície frontal polar designa-se por jato polar
e a corrente de jato associada à superfície frontal subtropical designa-se por jato subtropical. Estas duas correntes de jato são correntes de jato permanentes, isto é, existem quer no verão, quer no inverno. O jato subtropical encontra-se em altitude acima do jato polar, embora a latitudes diferentes, perto dos 200 hectopascal. O jato polar encontra-se perto da superfície frontal, perto da superfície isobárica dos 300 hectopascal, portanto é um jato que se encontra a níveis menos elevados da troposfera. O jato polar apresenta meandros mais pronunciados do que o jato subtropical. É o que mostra esquematicamente esta figura. Portanto, a linha a preto, a cheio, representa o jato, a posição típica do jato subtropical, enquanto que as duas linhas a tracejado representam, digamos, posições extremas da corrente de jato polar. Portanto, o jato polar meandra, pode encontrar-se em várias posições dentro ou entre aquelas duas linhas tracejadas, enquanto que o jato subtropical tem uma posição geograficamente mais fixa do que o jato polar. Ora bem, vamos ver melhor esta questão dos jatos. Uma vez que uma zona frontal é hiperbaroclínica, como já vimos, é nessa região que o vento de temperatura é mais intenso. De acordo com as expressões das componentes zonal e meridional do vento de temperatura, nós podemos escrever que a componente zonal do vento geostrófico a um nível P é a componente zonal junto à superfície, ou aos 1000 hectopascal, mais o integral que está aqui representado à direita. Isto resulta de expressões já dadas quando tratamos do vento de temperatura. Não tem nada de novo, é uma aplicação imediata. Por consequência, U ao nível P é U na baixa junto à superfície, mais RA sobre F, integral entre P e P0, de menos dt dy d de logaritmo de P, ou dP sobre P. Portanto, na integranda aparece o gradiente meridional de temperatura, que na troposfera é negativo, portanto a temperatura diminui em direção aos polos, e para termos uma integranda positiva aplicamos o sinal menos dt dy. Portanto, menos dt dy na troposfera é uma quantidade positiva e, por consequência, nós vemos que o de P é mais intenso, tem um valor superior ao valor U0, por causa desta questão da integranda ser positiva. Ora bem, na tropopausa, menos dt dy anula-se. E acima da tropopausa, na estratosfera, menos dt dy é negativo. E, por consequência, o de P começa a decrescer de intensidade quando se atravessa a tropopausa. Por consequência, isto significa que existe um nível junto à tropopausa em que menos dt dy se anula, e é nesse nível que o de P toma o seu valor mais elevado, o seu valor máximo. Para cada círculo de latitude, isto é, para cada valor do parâmetro de Coriolis, existe uma longitude e um nível isobárico para os quais o de P toma o valor máximo absoluto. E é precisamente aí que está a corrente de jato. A corrente de jato é muito importante porque tem várias implicações dinâmicas, mas para já as trajetórias depressionárias à superfície seguem aproximadamente os eixos das correntes de jato em altitude. No início desta lição mostrei-vos uma carta dos 300 hectopascal, onde está representada uma linha de vento máximo que traduz precisamente a presença da corrente de jato a esse nível. Portanto, para já, as trajetórias depressionárias, aquilo a que os ingleses chamam storm tracks, seguem aproximadamente os eixos das correntes de jato em altitude. Bem, passemos agora a 4 conceitos muito importantes: ciclogênese ou desenvolvimento.
Bom, é o nome dado aos processos que conduzem à formação de depressões ou à intensificação de depressões pré-existentes. Ao contrário, ciclólise é a designação dada ao conjunto de processos que conduzem ao enfraquecimento ou dissipação de depressões. Frontogênese é um conceito diferente. É o nome dado ao conjunto de processos que levam à formação de superfícies de descontinuidade de uma ou mais propriedades. Frontólise é a designação dada a processos que conduzem ao enfraquecimento ou desaparecimento de superfícies de descontinuidade. Nós já vimos o que é que se entende por superfície frontal. Bom, então uma superfície frontal é uma superfície de descontinuidade de ordem 0 para a densidade. O que é que isto quer dizer? Lembram-se que, em matemática, uma função tem uma descontinuidade de ordem 0 se a própria função for descontínua. Se a função for contínua, mas as primeiras derivadas forem descontínuas, então nós dizemos que a função tem uma descontinuidade de primeira ordem. Se a função e as derivadas de primeira ordem forem contínuas, mas as derivadas de segunda ordem descontínuas, dizemos que a função tem uma descontinuidade de segunda ordem e por aí fora. Ora bem, numa superfície frontal ou através de uma frente, a densidade e também a temperatura têm descontinuidades de ordem 0. A pressão tem descontinuidade de ordem 1. A pressão é contínua, mas as suas derivadas, o declive das isóbaras é descontínuo, como vimos quando representámos frentes ou uma ondulação frontal à superfície. A tropopausa termodinâmica é uma superfície de descontinuidade do gradiente vertical de temperatura do meio. Por consequência, na tropopausa, a temperatura tem uma descontinuidade de primeira ordem. A temperatura é contínua, mas o gradiente vertical de temperatura é descontínuo na tropopausa. Temos aqui, portanto, dois exemplos de superfícies de descontinuidade na atmosfera: superfícies frontais e a tropopausa. Nós voltaremos em lições posteriores a estes temas da ciclogênese e da frontogênese. Na próxima lição, vamos tratar do modelo quase geostrófico e vamos ver qual a sua relevância para a dinâmica da atmosfera nas latitudes médias. Muito obrigado.